A névoa densa envolvia as florestas sombrias de Eldória, um reino antigo onde as montanhas se erguiam como sentinelas eternas, guardando segredos de linhagens lupinas que datavam de eras esquecidas. O ar carregava o cheiro úmido de terra molhada e pinheiros ancestrais, misturado ao sussurro constante do vento que ecoava como uivos distantes. Eldória não era um lugar para os fracos. Suas matilhas viviam sob leis rígidas, hierarquias forjadas em sangue e lua cheia, onde o rei Lycan reinava absoluto, sua palavra ecoando como o rugido de uma tempestade. Lirael caminhava pelos caminhos estreitos da borda da floresta, os pés descalços afundando na folhagem úmida. Seus cabelos castanhos, longos e emaranhados, caíam como uma cascata selvagem sobre os ombros, e seus olhos verdes, afiados como lâminas de jade, varriam o horizonte com uma mistura de medo e determinação. Como o ômega da matilha das sombras, ela era o degrau mais baixo na escada de poder, invisível, submissa, destinada a servir sem questionar. Mas dentro dela, um fogo ardia, um desejo insaciável que a consumia desde que atingira a maturidade, há 3 luas. Não era apenas o calor do cio que a atormentava, era algo mais profundo, uma fome que a fazia tremer nas noites solitárias, ansiando por toques que desafiavam as leis da matilha. Ela parou à beira de um riacho cristalino, o luar filtrando-se através das copas das árvores como prata líquida. Seus dedos traçaram as marcas rituais em sua pele, cicatrizes finas de iniciações passadas que a marcavam como propriedade da matilha. "Por que eu?", murmurou para si mesma, a voz rouca ecoando no silêncio. As ômegas como ela eram oferecidas em rituais, trocadas por alianças ou silenciadas por fraquezas. E a dela? Ah, sua fraqueza era um segredo que poderia destruí-la. Ninfomaníaca, sussurravam os ventos em sua mente. Uma maldição que a fazia desejar além do permitido, além do controle. Homens da matilha a olhavam com cobiça, mas ela se afastava, temendo que sua entrega a transformasse em algo pior que uma serva, uma aberração. O som de cascos ecoou ao longe e Lirael enrijeceu. Cavaleiros da guarda real se aproximavam, suas armaduras de couro negro reluzindo sob a lua. Eldória preparava-se para o grande concílio, onde as matilhas se reuniam no palácio de pedra lunar, a fortaleza esculpida nas encostas das montanhas, com torres que pareciam garras erguidas para o céu. O rei Lycan, Darius, convocara todas as ômegas solteiras para o ritual de escolha, uma tradição cruel onde ele, com seu poder absoluto, selecionava uma companheira para fortalecer sua linhagem. Nenhuma recusava, recusar era morte. Lirael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela ouvira as lendas sobre Darius, alto como uma montanha, com olhos dourados que perfuravam a alma, e uma presença que dominava como a lua cheia sobre os lobos. Diziam que ele era implacável, um rei forjado em batalhas contra clãs rivais, cujas veias pulsavam com o sangue antigo dos primeiros Lycans. Mas havia rumores mais sombrios, de uma solidão profunda, de um coração marcado por traições passadas, que o tornava distante, quase cruel. Lirael apertou os punhos. Ela não queria ser escolhida. Sua condição a aterrorizava. Como poderia se submeter a um rei sem se perder completamente? Os cavaleiros a alcançaram, liderados por um beta de rosto severo chamado Thorn. "Ômega Lirael", ele rosnou, desmontando com graça felina. O rei ordena sua presença no palácio. O concílio começa ao amanhecer. Seus olhos percorreram seu corpo com uma fome mal disfarçada, e ela baixou o olhar, sentindo o rubor subir às bochechas. "Sim, senhor", respondeu, a voz trêmula. Thorn riu baixinho, aproximando-se demais. "Talvez o rei veja o que nós vemos, uma flor selvagem pronta para ser colhida." Enquanto cavalgava atrás deles pela trilha sinuosa, o coração de Lirael martelava como um tambor de guerra. O palácio surgiu à vista, suas muralhas de pedra cinzenta cobertas de era espinhosa, iluminadas por tochas que dançavam como espíritos famintos. O ar dentro das muralhas era carregado de tensão. Lobos de pelagens variadas circulavam,
seus olhares predatórios fixos nas ômegas que chegavam em grupos, vestidas em túnicas simples de linho branco, símbolos de pureza e submissão. No grande salão, sob um teto abobadado cravejado de cristais que capturavam a luz da lua, Darius esperava em seu trono de ossos de inimigos antigos. Ele era imponente, os cabelos negros caindo como asas de corvo sobre ombros largos, e sua pele bronzeada marcada por cicatrizes que contavam histórias de vitórias sangrentas. Seus olhos dourados varreram a multidão, parando brevemente em Lirael. Ela sentiu um puxão invisível, como se uma corda de destino a ligasse a ele, e um calor traiçoeiro se acendeu em seu ventre. O ritual começou com cânticos ancestrais, vozes ecoando em harmonia gutural. As ômegas foram alinhadas e, uma a uma, aproximavam-se do trono para jurar lealdade. Quando chegou a vez de Lirael, suas pernas fraquejaram. Ela se ajoelhou, o chão frio contra sua pele, e ergueu o olhar para encontrar o dele. Eu sou Lirael da Matilha das Sombras, gaguejou o coração disparado. Darius inclinou a cabeça, um sorriso sutil curvando seus lábios, não de misericórdia, mas de curiosidade predatória. Levante-se, Ômega, ordenou ele, a voz profunda como o trovejar de uma cachoeira. Ela obedeceu, tremendo. Algo nele a atraía, um cheiro almiscarado de floresta e poder que a fez morder o lábio para conter o desejo que surgia. Você parece atormentada, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. O que esconde em sua alma? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, impulsionadas por uma loucura nascida do medo e da fome. Eu sou ninfomaníaca, meu rei, uma maldição que me consome. Não sou digna de você. O salão pareceu congelar, sussurros se espalhando como veneno. Mas Darius apenas sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. Ele se levantou, estendendo a mão. Então venha comigo, Lirael. Vamos ver o quão profunda é essa maldição. Antes que pudesse protestar, ele a puxou para si, guiando-a por uma porta lateral que levava a câmaras privadas. A porta se fechou com um clique definitivo, trancando-os no escuro. O ar ali era quente, carregado de incenso e segredos. Você acha que isso me afasta? Sussurrou ele, pressionando-a contra a parede de pedra fria. Seu corpo era um muro de calor e força, e Lirael sentiu o desejo explodir, misturado a terror. Ou será que é o que eu procuro? Ela engoliu em seco, os lábios entreabertos, enquanto suas mãos traçavam o peito dele involuntariamente. A noite se estendia, cheia de promessas sombrias, e Eudória observava, esperando o amanhecer que poderia mudar tudo. A escuridão da câmara privada os envolvia como um manto vivo, o ar espesso com o aroma de incenso de sândalo e resinas antigas, que queimavam em braseiros de ferro forjado nas paredes de pedra. As chamas tremulavam, lançando sombras dançantes que alongavam as silhuetas de Lirael e Darius, transformando-os em figuras de um ritual proibido. O palácio de pedra lunar, com suas torres erguidas como presas de lobo sob o luar filtrado por janelas estreitas, parecia pulsar ao ritmo acelerado do coração dela. Lá fora, o grande concílio prosseguia em sussurros abafados, mas ali, no coração do poder, o mundo se resumia a eles dois. Darius manteve-a pressionada contra a parede fria, seu corpo uma barreira inabalável de músculos tensos e calor primal. Seus olhos dourados, como brasas em uma forja, fixavam-se nos dela com uma intensidade que a fazia sentir nua, exposta além da carne. Lirael tentava recuar, mas suas costas já tocavam a pedra áspera e suas mãos traidoras ainda repousavam no peito dele, sentindo o batimento forte sob a túnica de linho negro bordada com runas licanas. O cheiro dele, terra úmida após a chuva, misturado a um almíscar selvagem, invadia seus sentidos, acendendo faíscas no ventre que ela lutava para apagar. Você confessa isso como se fosse uma fraqueza, Lirael, murmurou ele, a voz rouca ecoando como um rosnado baixo, vibrando contra sua pele. Seus dedos longos e calejados traçaram o contorno de seu queixo, erguendo seu rosto para que não pudesse desviar o olhar. Mas e se eu disser que vejo força nisso? Uma fome que ecoa a minha própria. Ele se inclinou mais perto,
o hálito quente roçando seus lábios. E ela sentiu o tremor percorrer seu corpo inteiro, uma onda de desejo que atraía, fazendo suas coxas se apertarem involuntariamente. Lirael engoliu em seco, o gosto amargo do medo misturando-se ao doce veneno da atração. Meu rei, isso não é força, é uma maldição. Desde que despertei para o cio, eu queimo por dentro. Sonhos que me acordam suada e ofegante, toques que imagino em cada sombra da floresta. A matilha me olha como se eu fosse uma presa fácil, mas eu me escondo porque se me entregar perco tudo. Sou ômega submissa por nascimento, mas isso me torna errada. Suas palavras saíam entrecortadas, carregadas de uma vulnerabilidade que ela nunca revelara a ninguém. As cicatrizes rituais em seu braço pareciam arder, lembretes das noites em que se flagelara para silenciar o fogo, das rejeições que sofrera de betas que a temiam ou a desejavam demais. Darius não recuou. Em vez disso, sua mão desceu devagar, os dedos roçando o pescoço dela, sentindo o pulso acelerado como o de uma corça encurralada. Errada? Eudória foi forjada em desejos que desafiam as leis. Eu sei disso melhor que ninguém. Seus olhos se suavizaram por um instante, uma rachadura na armadura de rei implacável. Ele se afastou ligeiramente, permitindo que ela respirasse, mas o espaço entre eles ainda crepitava de tensão. Caminhou até uma mesa baixa de madeira escura, onde uma garrafa de vinho de bagas silvestres repousava ao lado de taças de prata. Serviu duas, o líquido rubro brilhando como sangue à luz do fogo. Beba, e me conte como isso começou. Ela aceitou a taça com mãos trêmulas, o metal frio contrastando com o calor que subia por seu corpo. O vinho desceu suave, aquecendo sua garganta, e as palavras fluíram como um rio represado. Na matilha das sombras, crescemos sob a lei da submissão. Meu pai era um guerreiro, morto em uma emboscada de clãs rivais quando eu era filhote. Minha mãe. Ela me ensinou a esconder fraquezas, mas não pôde esconder a dela. Ela ansiava por um alfa que nunca veio, e isso a quebrou. Eu herdei isso, acho. Ou talvez seja o sangue antigo que corre em mim, das linhagens esquecidas das montanhas. Toda lua cheia, o desejo me consome. Faz meu lobo uivar por algo que não posso ter. Liberdade, talvez. Ou alguém que não me veja como uma oferenda. Darius bebia devagar, seus olhos nunca deixando os dela, absorvendo cada confissão como um predador que fareja a presa. Ele se aproximou novamente, mas dessa vez com uma gentileza calculada, sentando-se em uma cadeira entalhada com motivos de lobos em fúria. Eu carrego minhas próprias sombras, Ômega, traições de aliados que juraram lealdade e me apunhalaram pelas costas. Uma companheira prometida que fugiu com um rival, deixando-me com um trono vazio e um coração endurecido. Sua voz baixou, carregada de uma dor antiga que humanizava o rei lendário. Reino sobre Eudória, com punho de ferro porque o desejo sem controle destrói reinos. Mas o seu, ele me intriga. Não como fraqueza, mas como chama que poderia iluminar estas câmaras frias. Lirael sentiu um puxão no peito, como se o laço de mate, aquela lenda sussurrada nas fogueiras das matilhas, começasse a se formar, invisível e inexorável. Ela se aproximou, atraída contra sua vontade, ajoelhando-se aos pés dele como as leis ditavam, mas erguendo o olhar com uma ousadia nova. E se eu não puder me controlar com você? Se isso me destruir? Seus dedos roçaram a perna dele, um toque acidental que enviou choques por sua espinha, e ela mordeu o lábio. O desejo florescendo como uma flor noturna. Ele estendeu a mão, enredando os dedos em seus cabelos castanhos, puxando-a gentilmente para cima, até que ela estivesse de pé, frente a frente. Então nos destruiremos juntos, Lirael, mas não esta noite. O concílio espera, e eu não tomo o que não é oferecido livremente. Seus lábios roçaram a testa dela. Um beijo casto que queimava como ferro em brasa, prometendo tempestades futuras. Fique aqui até o amanhecer. Reflita sobre sua maldição e sobre o que ela poderia se tornar em minhas mãos. O luar entrava pela janela, banhando-os em prata, enquanto o vento uivava lá fora carregando ecos de lobos distantes.
Lirael se recostou contra a parede, o corpo ainda vibrando com o toque dele, o coração dividido entre o terror da entrega e a sedutora promessa de redenção. Darius saiu pela porta adjacente, deixando-a sozinha com seus pensamentos, mas o ar ainda carregava sua essência, um laço que se apertava a cada respiração. Eldoria dormia sob a lua, mas para ela, a noite apenas começava, tecendo fios de desejo e destino que nenhum rei poderia desfazer. A luz prateada do luar infiltrava-se pelas fendas das janelas altas, pintando listras pálidas no chão de pedra polida da câmara. Lirael deslizou para baixo, as costas pressionadas contra a parede fria, as pernas dobradas sob o corpo como as de uma presa exausta após a caçada. O ar ainda vibrava com a ausência de Darius, um vazio que ecoava o pulsar acelerado em seu peito. Suas mãos tremiam ao tocar os lábios, onde o fantasma do beijo dele, casto, mas incendiário, ainda queimava. "O que você fez?" sussurrou para si mesma, a voz ecoando fraca nas sombras. Eldória, com suas leis inquebráveis, não perdoava ousadias como a dela. Confessar sua maldição ao rei não era apenas imprudência. Era um convite para o abismo. Ela fechou os olhos tentando acalmar a tempestade interior, mas as imagens vinham sem piedade, o corpo dele contra o seu, o calor que emanava de sua pele como o sol filtrado por nuvens de tormenta. Seu lobo interior uivava, uma presença selvagem que se agitava em suas veias faminta por mais. Desde a infância, nas florestas úmidas da Matilha das Sombras, Lirael aprendera a reprimir isso. As noites de lua cheia eram as piores, quando o desejo se transformava em dor física, um fogo que lambia suas entranhas e a deixava arquejante no leito de folhas secas. Ela se lembrava de uma vez, há 2 luas, quando um beta da matilha a encurralara perto do riacho. Seus olhos famintos a devoravam, e por um instante, ela quase cedera, quase se entregara àquela fome insaciável. Mas o medo a salvara, o terror de se tornar uma lenda sussurrada nas fogueiras, a ômega amaldiçoada, devorada por seus próprios anseios. Um som distante a arrancou dos pensamentos, passos pesados ecoando pelo corredor além da porta trancada. Lirael enrijeceu, o coração disparando como cascos de cervo em fuga. Quem ousaria se aproximar das câmaras reais durante o concílio? Ela se levantou devagar, os pés descalços silenciosos sobre o tapete de peles de lobo cinzento, e aproximou-se da porta. A madeira era grossa, entalhada com runas que brilhavam fracamente à luz do fogo, símbolos de proteção contra intrusos e espíritos errantes. Colocou a orelha contra ela, ouvindo vozes abafadas. A ômega das sombras? Ele a trancou ali como um troféu. A voz era rouca, familiar. Thorn, o beta que a escoltara até o palácio. Seu tom carregava inveja, afiada como garras. Outra voz mais grave respondeu. Darius nunca escolhe tão rápido. Deve haver algo nela. Rumores dizem que ela carrega sangue antigo, das linhagens das Montanhas Proibidas. Se for verdade, o rei a usará para selar alianças, ou para quebrar inimigos. Risos baixos seguiram, sombrios e predatórios. Lirael recuou, o estômago revirando. Sangue antigo? Sua mãe mencionara sussurros sobre ancestrais que vagavam pelas vales amaldiçoadas, lobos que se uniam a espíritos da lua, concedendo desejos intensos mas perigosos. Seria isso a raiz de sua maldição? Ela apertou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Não importava. Para a matilha, ela era apenas uma ômega defeituosa, uma peça em negociações de poder. Mas Darius, ele a vira de forma diferente. Aquela curiosidade em seus olhos dourados não era piedade, era fome, espelhando a dela. O fogo no braseiro crepitou e Lirael caminhou até ele, estendendo as mãos para o calor. A câmara era um santuário de luxo sombrio, prateleiras com pergaminhos enrolados, contando sagas de reis Lycans, que conquistaram reinos com astúcia e garra. Uma cama ampla coberta por peles macias, convidando a rendições que ela temia. Ela se sentou na borda, os dedos traçando os bordados de fios de prata em uma almofada. O vinho ainda pairava em sua língua, um lembrete doce e perigoso. Fique aqui até o amanhecer, ele dissera. Mas como dormir com o corpo em chamas?
Um clique na porta a fez pular. A maçaneta girou devagar e Darius entrou, carregando uma bandeja com pães frescos, frutas silvestres e uma jarra de água cristalina. Seus cabelos negros estavam desgrenhados, como se o concílio o tivesse arrastado de debates acalorados. E sua túnica estava ligeiramente desabotoada, revelando o V de pele bronzeada marcado por cicatrizes finas. Ele trancou a porta novamente, o som ecoando como uma sentença. Você não dormiu, observou ele, colocando a bandeja na mesa. Seus olhos varreram o quarto, parando nela com aquela intensidade que a desarmava. Os sussurros do salão chegam até aqui? Lirael assentiu, erguendo o queixo apesar do tremor. Thorn e os outros. Eles falam de mim como uma relíquia, como se eu fosse um segredo que você roubou. Sua voz saiu mais ousada do que pretendia, alimentada pelo vinho e pela proximidade dele. Darius riu baixinho, um som grave que reverberou em seu peito. Ele se aproximou, parando a poucos passos o cheiro dele, floresta chuvosa e poder primal, invadindo o espaço. Eles têm razão em parte. Você é um enigma, Lirael, uma ômega que confessa sua fome em vez de se curvar em silêncio. Ele pegou uma maçã vermelha da bandeja, mordendo-a com dentes brancos e afiados, o suco escorrendo pelo queixo. Mas não é roubo, é escolha. Minha. Ela se levantou, atraída como maré para a lua, parando perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo. Escolha! Eu não pedi isso. Minha maldição. Ela me torna perigosa para um rei. E se eu o consumir, como consome tudo em mim? Seus olhos verdes encontraram os dele, e o ar entre eles crepitou, carregado de eletricidade não dita. Ele largou a maçã pela metade, os dedos limpando o suco dos lábios com deliberada lentidão. Perigosa? Talvez. Mas eu reinava antes de você chegar, e sobreviverei ao fogo. Sua mão ergueu-se, hesitante por um instante, antes de roçar o braço dela traçando uma cicatriz ritual. O toque era leve, mas enviou ondas de calor por sua espinha, fazendo-a ofegar. Conte-me mais. Como é essa fome? Descreva-a para mim, Ômega. Deixe-me entender o que queima em você. Lirael hesitou. O rubor subindo as bochechas, mas as palavras escaparam, cruas e honestas. É como uma lua cheia dentro de mim. O tempo todo. Meu corpo anseia por toques que me façam esquecer as leis, por mãos que me segurem sem julgamento. Sonho com uivos misturados a gemidos, com peles colidindo na floresta sob a chuva. Acordo molhada de suor e desejo, odiando-me por isso. Com você. É pior. Seu cheiro me enlouquece. Faz meu lobo querer se submeter e morder ao mesmo tempo. Darius inspirou fundo, os olhos escurecendo para um ouro fundido. Ele se aproximou mais, o peito quase tocando o dela, mas parou, respeitando o limite invisível. Então sinta isso como eu sinto. Eu luto contra minha própria solidão há anos, Lirael. Traições me ensinaram a não confiar mais você. Sua confissão me desperta algo que eu pensava morto. Sua voz baixou para um sussurro rouco. Não a possuirei esta noite. Mas imagine o que poderia ser, quando o amanhecer romper. Ele se afastou voltando à porta, mas antes de sair, virou-se. Durma se puder. Amanhã, o concílio testará todos nós. A porta se fechou, deixando-a novamente sozinha, mas agora com o eco de suas palavras e o fantasma de seu toque. Lirael caiu na cama, o corpo arqueado em agonia doce, o desejo florescendo como veneno em suas veias. Lá fora, o vento uivava através das montanhas de Eldória, carregando promessas de paixão e perigo, enquanto a noite tecia laços que nenhum poderia romper. O amanhecer raiava devagar sobre Eldória, tingindo as montanhas com tons de cinza e ouro pálido, como se o sol hesitasse em invadir os segredos da noite. A névoa se erguia dos vales como fantasmas relutantes, carregando o aroma fresco de orvalho e pinheiros despertos. No palácio de Pedra Lunar, o grande concílio recomeçava com o clangor de trombetas de chifre de cervo, convocando alfas e betas das matilhas para debates que poderiam redesenhar alianças ou derramar sangue. Mas para Lirael, trancada na Câmara Real, o mundo exterior era apenas um eco distante,
Um lembrete de que sua confissão a isolara em um limbo de desejo e dúvida. Ela se ergueu da cama de peles, o corpo dolorido de uma noite insone, marcado por sonhos febris onde mãos invisíveis, as de Darius, a exploravam sem misericórdia. Sua túnica de linho branco estava amassada, colando à pele úmida de suor, e seus cabelos castanhos caíam em ondas desordenadas sobre os ombros. O espelho de prata polida na parede refletia uma mulher transformada. Olhos verdes inchados de exaustão, mas brilhando com uma faísca de rebeldia que não existira antes. Eu não sou mais a mesma, murmurou para seu reflexo, tocando os lábios onde o beijo dele ainda pairava como uma marca invisível. A maldição pulsava em seu ventre, uma fome que o vinho e as palavras não aplacavam, agora alimentada pela proximidade do rei. A porta se abriu com um rangido, e Thorne entrou sem cerimônia, sua armadura de couro negro rangendo como um aviso. Seus olhos cinzentos, frios como aço, percorreram o quarto antes de se fixarem nela, cheios de uma mistura de desprezo e cobiça. O rei ordena que se prepare para o salão. O concílio prossegue. E você? Você será apresentada como sua escolhida provisória. Sua voz era um rosnado baixo carregado de veneno. Ele se aproximou, estendendo uma vestimenta nova. Um manto de seda cinzenta bordado com fios de prata, símbolo de favor real, mas também de posse. Não pense que isso a salva. Ômegas como você são trocadas como moedas em negociações. Darius pode sorrir para sua maldição, mas os alfas rivais não perdoarão uma fraqueza no trono. Lirael pegou o manto, sentindo o tecido suave deslizar entre os dedos, mas ergueu o queixo, recusando-se a baixar o olhar. E você, Thorne? Inveja o que não pode ter? As palavras saíram afiadas, impulsionadas pela ousadia que Darius despertara nela. O Beta piscou surpreso antes de rir, um som áspero, sem humor. Cuidado, filhote. Eu sirvo o rei há anos, vi companheiras caírem por menos. Sua fome atraiu no ritual. Imagine o que fará no salão com todos os olhos sobre você. Ele saiu batendo a porta, deixando-a sozinha para se vestir. O manto se moldava ao seu corpo como uma segunda pele, acentuando curvas que ela sempre escondera, e um colar de presas de lobo pendia em seu pescoço, marca de proteção real. Quando Darius a buscou, o sol já banhava o corredor com luz dourada, filtrada por vitrais que retratavam batalhas ancestrais. Ele estava impecável em sua armadura cerimonial, couro reforçado com placas de prata, os cabelos negros amarrados em uma trança guerreira. Seus olhos dourados a devoraram ao vê-la, um brilho predatório misturado a algo mais suave, quase possessivo. Você brilha como a lua em eclipse, disse ele, estendendo o braço. Lirael hesitou, mas tocou sua mão, sentindo o calor familiar que a fez tremer. Eles sussurram sobre nós. Thorne. Ele me avisou. Darius guiou-a pelo labirinto de corredores, o eco de seus passos misturando-se ao burburinho distante do salão. Thorne é leal, mas ambicioso. Ele inveja qualquer um que se aproxime de mim. Ignore-o. Sua lealdade será testada hoje. Seu polegar roçou o dorso da mão dela, um toque sutil que enviou faíscas por sua espinha, acendendo o fogo que ela lutava para conter. Eles entraram no grande salão, onde alfas de matilhas rivais se reuniam em torno de uma mesa longa de carvalho entalhado. Mapas de territórios espalhados como peles de presas. O ar estava carregado de tensão, cheiros de lobos dominantes colidindo como nuvens de tormenta. Os olhares se voltaram para eles, e Lirael sentiu o peso da escrutínio, fome, julgamento, curiosidade. Um alfa grisalho da matilha das Torres Negras, com cicatrizes cruzando o rosto como rios secos, rosnou. Rei Darius, trazer uma ômega das sombras ao concílio? É ousadia ou fraqueza? Rumores de sua condição circulam como veneno. Risos ecoaram, e Thorne ao lado do alfa sorriu com malícia. Darius se endireitou, sua presença expandindo-se como uma sombra lunar, silenciando o salão. Lirael não é fraqueza. Ela é o futuro que Eldória precisa. Sua linhagem antiga fortalecerá nossa matilha contra ameaças como a sua, Lord Garrick. Ele puxou-a para mais perto. O braço ao redor de sua cintura, um escudo e uma reivindicação.
Lirael sentiu o desejo surgir, traiçoeiro, seu corpo respondendo ao toque dele com um calor que a fez corar. Fale por si, Ômega, ordenou Garrick, os olhos fixos nela como garras. Com o coração martelando, Lirael ergueu a voz, surpreendendo a si mesma. Minha condição não me define. Ela me torna resiliente. Eu sirvo Eldória com lealdade, não submissão cega. As palavras ecoaram, e um murmúrio de surpresa se espalhou. Darius apertou sua cintura, um orgulho silencioso em seu toque, mas sussurrou em seu ouvido. Corajosa. Mas sinta o perigo. Garrick trama contra mim a luas. O debate se acalorou, com acusações de territórios roubados e alianças quebradas voando como flechas. Lirael ficou ao lado de Darius, sentindo sua força como um farol em meio à tempestade. Mas quando Garrick propôs um duelo para provar lealdade, ele contra Thorn em nome da honra, o salão explodiu em aplausos. Darius aceitou, seus olhos dourados flamejando. Que o vencedor selara o destino desta Ômega. Enquanto os guerreiros se preparavam no pátio externo, sob o sol escaldante que derretia a névoa, Lirael foi levada para uma alcova sombreada. Darius a seguiu, fechando as cortinas de veludo. Isso é por você, Lirael, para protegê-la deles. Seus lábios roçaram os dela em um beijo breve, urgente, que a deixou sem fôlego, o gosto de vinho e selvageria em sua língua. Aguente, sua fome me dá força. Ela assentiu, o corpo vibrando com o toque enquanto o clangor de espadas ecoava lá fora. Thorn e Garrick circulavam como lobos, mas Lirael via além. Traição nos olhos do Beta, uma faca escondida em sua bota. O duelo começou, golpes ferozes cortando o ar, e ela apertou as mãos, rezando para que o laço com Darius o salvasse. O sol subia, e com ele, o risco de perda, não só de honra, mas de algo mais profundo. Uma paixão que Eldoria não poderia conter. O clangor das espadas ecoava pelo pátio, como o rugido de uma matilha enfurecida, o sol do meio-dia transformando o ar em uma fornalha, que fazia o suor escorrer pelos rostos dos combatentes. Lirael espiava através das fendas das cortinas de veludo na alcova sombreada, o coração apertado como uma garra em sua garganta. O pátio do palácio de pedra lunar era um círculo de areia batida, cercado por muralhas cravejadas de estandartes das matilhas, bandeiras negros e prateados tremulando ao vento que descia das montanhas, carregando o cheiro de poeira e sangue iminente. Alfas e betas formavam um anel de espectadores, seus olhos predatórios fixos no duelo, apostas sussurradas como veneno entre eles. Thorn e Garrick circulavam um ao outro com graça felina, as armaduras de couro rangendo a cada passo. Garrick, o alfa das Torres Negras, era uma montanha de músculos envelhecidos, sua barba grisalha entremeada de cicatrizes que contavam de emboscadas passadas. Sua espada, forjada em ferro lunar, cortava o ar com um silvo agudo. Thorn, mais jovem e ágil, movia-se como uma sombra, seus olhos cinzentos flamejando com uma fúria que Lirael agora reconhecia como traição. A faca em sua bota brilhava sutilmente quando ele se inclinava, um segredo mortal que ele pretendia usar quando as regras do duelo o permitissem. Darius estava ao lado dela na alcova, o corpo tenso como uma corda de arco, os dedos cerrados em punhos ao redor da bainha de sua própria espada. Seu cheiro, almíscar primal misturado ao suor da tensão, envolvia Lirael como um abraço invisível, acalmando e inflamando sua fome ao mesmo tempo. Eles lutam por honra, mas eu vejo o veneno, murmurou ele, a voz grave roçando sua orelha, enviando arrepios por sua espinha. Seu braço ainda circundava sua cintura, possessivo, e ela se encostou involuntariamente, sentindo o calor de seu peito através da armadura. Thorn, ele me odeia por tê-lo eclipsado, e Garrick usa isso para me desafiar. Lirael engoliu em seco, os olhos fixos na luta. O primeiro golpe veio de Garrick, uma estocada brutal que Thorn desviou por pouco, girando para contra-atacar com um corte ascendente. A multidão rugiu, uivos ecoando das muralhas como um coro selvagem. Mas ela via o que os outros não viam. O Beta hesitava, seus movimentos calculados não para vencer com honra, mas para criar uma abertura.
Ele vai traí-lo, meu rei, sussurrou ela, virando-se para Darius, os olhos verdes cheios de urgência. A faca. Eu vi na bota dele. Não é um duelo justo. Darius se endireitou, os olhos dourados estreitando-se, como os de um lobo farejando armadilhas. Ele apertou a mão dela, os dedos calejados entrelaçando-se aos seus, em um gesto que era ao mesmo tempo consolo e promessa. Você tem olhos afiados, Lirael. Sua maldição não cega. Ela revela. Seu polegar traçou círculos suaves na palma de sua mão, um toque que a fez ofegar baixinho, o desejo florescendo em seu ventre como uma chama alimentada pelo vento. Apesar do perigo, o laço entre eles se apertava, uma corda invisível tecida de fome mútua e confiança nascente. Fique aqui. Eu acabo com isso. Antes que ela pudesse protestar, ele saiu da alcova, sua presença dominando o pátio como uma sombra lunar. Os combatentes pararam, ofegantes, o suor pingando de suas testas enquanto a multidão se calava. Basta! Trovejou Darius, sua voz ecoando pelas pedras como um comando ancestral. Este duelo cheira a traição. Thorn, revele sua lâmina oculta, ou eu a arranco de você. O Beta congelou, a espada ainda erguida, mas seus olhos traíram o pânico. Garrick riu, um som gutural e desafiador. Provas, rei. Ou é o medo de uma ômega que o enfraquece? Mas Thorn, encurralado, sacou a faca com um movimento rápido, a lâmina curva brilhando ao sol. Ela é uma aberração, Darius, uma ninfomaníaca que manchará seu sangue. Eu faço isso por Eldória. O caos irrompeu. Thorn avançou não contra Garrick, mas contra Darius, a faca mirando o flanco desprotegido do rei. Lirael gritou, saindo da alcova apesar do medo, o manto de seda rasgando ligeiramente em sua pressa. O rei desviou com maestria, sua espada desembainhada em um instante, bloqueando o golpe traiçoeiro. Garrick aproveitou a distração, atacando pelas costas, mas Darius girou, derrubando o alfa com um golpe preciso que o fez cair de joelhos, sangue escorrendo de um corte no ombro. Thorn rosnou lançando-se novamente, mas Lirael, impulsionada por um instinto primal, pegou uma adaga cerimonial da parede da alcova e a arremessou. A lâmina acertou o braço do Beta, fazendo-o largar a faca com um urro de dor. A multidão ofegou, e Darius terminou o que ela começara. Um golpe final que desarmou Thorn completamente, jogando-o ao chão arenoso. Guardas reais avançaram, algemando os traidores com correntes de prata que queimavam a pele licana. O pátio ficou em silêncio, todos os olhos voltados para Lirael, que ofegava no centro da arena, a adaga ainda tremendo em sua mão. Ela havia agido, uma ômega desafiando as leis de submissão, e o fogo em seu peito não era mais só desejo, era poder. Darius se aproximou, ignorando os olhares, e tomou sua mão, erguendo-a como um troféu. Ela salvou o rei, anunciou ele, a voz carregada de orgulho feroz. Lirael das sombras não é fraqueza. Ela é a guardiã de Eldória. Os aplausos explodiram, misturados a uivos de aprovação, mas Lirael só via os olhos dele, dourados e flamejantes, cheios de uma paixão que espelhava a dela. Ele a puxou para si, longe dos olhares, de volta à alcova, onde o ar era mais fresco, carregado do cheiro de pedra úmida e flores silvestres que subiam das muralhas. Você arriscou tudo, murmurou ele, pressionando-a contra a parede de veludo, os lábios roçando os dela em um beijo que era fome contida, urgente como o bater de asas de corvo. Seu corpo colava ao dela, o calor de sua armadura misturando-se ao tremor de sua pele, e ela correspondeu, as mãos subindo para enredar em seus cabelos negros, puxando-o mais perto. Eu não podia perdê-lo, confessou ela entre beijos, a voz rouca de emoção e desejo. O toque dele acendia faíscas em cada nervo, sua maldição transformando-se em algo compartilhado, uma chama que os unia em vez de consumir. Darius gemeu baixinho, as mãos traçando suas curvas sob o manto, possessivas, mas gentis, prometendo noites sem limites. Você me salvou, Lirael, e agora eu a protegerei, de traições, de leis, de tudo que nos separe. Lá fora, o concílio recomeçava.
com prisioneiros arrastados para as masmorras nas profundezas das montanhas. Mas ali na alcova, o mundo se resumia a eles. O sol descia devagar, tingindo o céu de vermelho como sangue derramado. E Lirael se entregava ao beijo, sentindo o laço de Mate se solidificar. Uma promessa de redenção em meio ao perigo. Mas sussurros de mais traições pairavam nas sombras de Eldória, e a noite traria testes que nem mesmo um rei poderia prever. O crepúsculo caía sobre Eldória como um manto de veludo escarlate, as montanhas se tingindo de sombras longas que se estendiam como garras famintas pelos vales. O pátio do palácio de pedra lunar ainda ecoava com os resquícios do duelo. O cheiro metálico de sangue misturado ao ar seco, carregado de poeira, e o uivo distante de lobos celebrando a vitória. Mas na alcova sombreada, longe dos olhares vorazes da multidão, o mundo de Lirael se resumia ao calor do corpo de Darius pressionado contra o dela, ao ritmo acelerado de seus corações entrelaçados como raízes antigas na terra úmida. Seus lábios se moviam com uma urgência primal, o beijo se aprofundando em um território de suspiros e toques que faziam o ar crepitar. As mãos dele, calejadas por anos de batalhas, deslizavam pelas curvas de seu manto de seda, traçando caminhos de fogo que a faziam arquear contra ele. Lirael sentia a maldição pulsar em suas veias, não mais como uma prisão solitária, mas como uma chama compartilhada, alimentada pelo desejo mútuo que os unia. Seus dedos enredavam nos cabelos negros dele, puxando-o mais perto, enquanto sua língua explorava a dele com uma ousadia que a surpreendia. O gosto dele, salgado de suor e doce de vitória, era um elixir que aplacava e atiçava sua fome ao mesmo tempo. Darius se afastou ligeiramente, os olhos dourados semicerrados, brilhando com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Seu peito subia e descia, sua armadura cerimonial rangendo levemente contra a pedra. Lirael, murmurou ele, a voz rouca como o vento nas florestas sombrias. Você me desperta como nenhuma lua cheia jamais o fez. Sua coragem hoje. Ela selou algo que eu sentia desde o ritual. Sua mão subiu para acariciar sua bochecha, o polegar roçando o lábio inferior dela, inchado pelo beijo. O laço de Mate. Eu o sinto agora, puxando como correntes de prata em meu sangue. Ela tremia, não de medo, mas de uma vulnerabilidade doce que a consumia. O laço, aquela lenda sussurrada nas fogueiras das matilhas, um vínculo eterno forjado pelo destino e pelo desejo, agora era real, uma presença viva que os ligava além das leis de Eldória. Eu o sinto também, confessou ela, a voz entrecortada, as mãos descendo para o peito dele, sentindo o batimento forte sob o couro. Mas e as traições? Thorn e Garrick. Eles não eram os únicos. Sussurros no salão falavam de uma conspiração maior, alfas das matilhas fronteiriças tramando para derrubá-lo. Darius assentiu, o rosto endurecendo por um instante, mas seus olhos permaneceram suaves ao fitá-la. Ele a puxou para o chão da alcova, sobre as peles macias espalhadas ali, e sentou-se ao seu lado, o braço ao redor de seus ombros como um escudo. O sol poente filtrava-se pelas cortinas, banhando-os em tons quentes que dançavam sobre suas peles. Eles tramavam a luas, usando minha solidão como fraqueza. Garrick queria minhas terras nas montanhas e Thorn. Ele ansiava pelo trono, invejoso de qualquer um que se aproximasse de mim. Mas você os expôs, Lirael. Sua visão afiada pela fome que carrega salvou não só a mim, mas Eldoria inteira. Ela se aninhou contra ele, o cheiro almiscarado de seu corpo acalmando o turbilhão em seu peito. Pela primeira vez, sua maldição não era uma vergonha, era uma força, um dom que a tornara a guardiã do rei. Eu tinha medo de que isso me destruísse, admitiu ela, traçando uma cicatriz em seu braço com a ponta do dedo. De que minha ânsia por toques, por entrega, me tornasse uma presa fácil. Mas com você, é diferente. É como se o fogo se transformasse em luz, guiando-nos. Ele inclinou a cabeça, capturando seus lábios em outro beijo, mais lento, exploratório, que a fez derreter contra ele. Suas mãos vagavam agora com intenção.
deslizando sob o manto para sentir a suavidade de sua pele, enviando ondas de prazer que a faziam gemer baixinho. Então deixe-me guiá-la, sussurrou ele contra sua boca, os dentes roçando levemente seu pescoço, marcando-a com um beijo que prometia mais. Esta noite, no ritual da lua cheia, eu a reivindicarei oficialmente, não como uma ômega submissa, mas como minha rainha. Seu sangue antigo fortalecerá nossa linhagem e sua fome. Ela será nossa coroa. O som de trombetas ecoou ao longe, sinalizando o fim do concílio e o início dos preparativos para o ritual. Guardas reais entraram no pátio, arrastando os prisioneiros acorrentados para as masmorras nas profundezas das montanhas, onde as sombras engoliriam suas ambições. Dário se levantou, ajudando-a a se erguer, e juntos saíram da alcova de mãos dadas, enfrentando os olhares da multidão que agora os saudava com reverência. Alfas curvavam a cabeça, betas murmuravam bênçãos, e até os ventos das montanhas pareciam uivar em aprovação. A noite caiu plena, a lua cheia erguendo-se como um orbe de prata pura sobre o altar ao ar livre, no coração do palácio. O ar estava carregado de incenso e cânticos ancestrais, vozes guturais ecoando pelas pedras, enquanto a matilha se reunia em círculo. Lirael, vestida em um gaun de seda prateada que fluía como luar líquido, subiu os degraus ao lado de Darius, sentindo o laço pulsar como um coração compartilhado. Ele a ergueu nos braços, expondo seu pescoço para o ritual da marca, dentes afiados roçando a pele, mordida que era dor e êxtase, selando o vínculo com sangue e desejo. A multidão uivou quando o laço se completou, uma onda de energia primal varrendo Eldória, fortalecendo as barreiras contra inimigos e unindo as matilhas sob um novo reinado. Lirael, nos braços dele, sentiu a maldição se transformar. Não mais uma fome solitária, mas uma paixão compartilhada. Uma força que os impulsionaria através de traições futuras. Darius a carregou de volta às câmaras reais, trancando a porta com um sorriso predatório, os olhos dourados flamejando. "Agora, minha rainha", murmurou ele, deitando-a na cama de peles, seu corpo cobrindo o dela como uma promessa eterna. "Deixe a noite nos consumir." Seus toques se entrelaçaram em uma dança de rendição e domínio, gemidos ecoando nas sombras, enquanto o desejo se realizava livre e selvagem. Eldoria dormia sob a lua, mas para eles a redenção havia começado, um laço forjado em fogo, lealdade e amor proibido, que nenhum poder poderia romper. Nas montanhas distantes, os uivos celebravam e o reino renascia, guiado pela ômega que admitira sua verdade e pelo rei que a abraçara como destino.